2 da sua operadora TV Cabo aqui para o sul da Bahia. Eu quero abraçar, né, as pessoas aqui das duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência, há 20 anos aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E avise aos seus amigos, parentes, vizinhos, nós estamos também nas redes sociais a partir de agora, hein? Esses 20 anos da TVI, estamos também nas redes sociais. No YouTube, o nosso endereço, anote aí, é TVI Oficial. Inscreva-se, eu peço que todos se inscrevam aí no canal, ative o sininho, né? E participe com a gente. Lá tem um chat que você pode interagir, fazer perguntas aos nossos convidados, mandar comentários, fique à vontade, tá bom? Nós estamos também no Facebook, lá você encontra tudo sobre a TVI, a página é TVI Play Live. E você também pode ver os bastidores aqui dos nossos programas no Instagram, tá certo? TVI Oficial. Anote aí. No nosso tviplay.com.br você tem um presente, né? A maior redação de notícia do Norte e Nordeste do Brasil, atualizando você minuto a minuto o que acontece na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo inteiro. Minuto a minuto você fica atualizado. É um presente nosso com o Jornal à Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste, há mais de 70 anos informando a população baiana, tá bom? Tem também o Nossa Bahia Digital. Nossa Bahia Digital é um portal, né, onde você fica por dentro de tudo sobre política na sua região. Esse portal, Nossa Bahia Digital, ele é voltado para a sua região. Se você é da região sul, você vai ter notícias da região sul. Se você é do sudoeste, você vai ter notícias do sudoeste. E assim por diante, né? Toda a Bahia interligada no Nossa Bahia Digital. E vem aí o podcast da TVI. Em breve a gente vai lançar, muito em breve aqui, o nosso podcast. É o ano 20 da TVI que vem com muitas novidades para você. Muitos programas novos, é só você ficar ligado com a gente, tá bom? Programa de hoje, gente, quinta-feira, a gente vai falar sobre saúde mental. Vamos abordar aqui sobre autismo infantil. Tudo isso aqui com a presença de uma médica, uma profissional da área que vai conversar com a gente. Você pode interagir também, mandando suas perguntas, né? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, mande aí através do nosso chat do YouTube ou através do nosso WhatsApp, tá? Anote aí o número do nosso WhatsApp, daqui a pouquinho vai aparecer aí na sua tela. Tá aí, você anota e pode participar. Mande perguntas por escrito ou através de mensagem de vídeo, tá bom? Não adianta ligar, nós não atendemos celular, até porque é um sistema computadorizado, e não adianta mandar uma mensagem de áudio, que não dá tempo a gente ouvir. Então você manda mensagem de vídeo ou de texto, tá bom? Dado esse recado, vamos falar também daqui a pouquinho sobre política. Vamos entrevistar hoje um escritor, vai falar aqui de um livro, né, que está sendo lançado. Vamos falar de esportes daqui a pouquinho. Vamos atualizar vocês sobre o Campeonato Baiano e sobre os preparativos dos clubes Bahia e Vitória, né, do nosso estado, que se preparam aí para a disputa da Série A deste ano e também outras competições, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e muito mais, tá bom? Tudo isso a partir de agora em nosso programa, que começa falando sobre previsão do tempo, né? Vamos ver como é que fica a temperatura hoje, se chove, se não chove na sua cidade. Daqui a pouquinho a gente confere então a previsão do tempo aqui no programa, tá certo? E você vai ficar por dentro das notícias do Jornal à Tarde através da nossa barra aí. Vai passar daqui a pouquinho aí no rodapé os destaques de hoje do Jornal à Tarde, que você pode acessar e ficar se mantendo bem informado, tá bom? Então, tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje também a gente vai ter o quadro Gente de Vitória, né, com a Vitória Santana, jornalista, e vamos ter também a participação da Dalila no quadro 10%, né? Dalila também vai participar hoje com a gente aqui no programa, trazendo sempre uma mensagem importante para você, né? Seja você empreendedor individual, seja você um microempresário, um grande empresário, seja você dona de casa, a mensagem da Dalila é importante para todos nós, tá bom? Fica atento aí que ela traz mais um recado hoje. Bom, gente, a gente vai conversar agora no programa sobre saúde mental, né? Estamos aí vivendo o Janeiro Branco, é um mês que chama atenção, né, para a saúde mental. E hoje, né, com os transtornos que a população mundial está tendo, né, com vários transtornos, síndrome de pânico, depressão, né, e outras coisas aí, burnout,
pessoas hoje estão vivendo novos termos, novas doenças, né? Mas nada mais do que as doenças que sempre tivemos. Só que agora são detectadas com mais facilidade, são diagnosticadas com mais facilidade e as pessoas procuram se cuidar mais, né? E criam novos termos em inglês, né? Às vezes porque fica mais bonito, vira modismo, né? Mas sempre existiu. A depressão, em outrora, né, em outros tempos, era chamada de melancolia, em outros tempos era chamada de tristeza, né? A pessoa morreu com desgosto, né? Não tinha mais gosto pela vida, estava desgostoso. E hoje nada mais é do que a depressão. E assim por aí vai, né? E o estudo da medicina sempre avançando, evoluindo, trazendo, através dos laboratórios, novas drogas, né? Para tratar, para curar as pessoas. E a gente está sempre em busca disso, né? Das novidades também na ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje a gente vai abordar aqui o tema autismo e nós trouxemos aqui uma médica que é pós-graduada, né? Especializada em autismo e vai conversar com a gente sobre essa questão do autismo na infância. A doutora Tatiana está aqui com a gente, Tatiana Paz. A gente agradece muito, doutora, ter atendido o nosso convite, né? Vim aqui ao programa. E eu queria começar essa entrevista fazendo uma pergunta, né? Que, na verdade, muita gente se faz, né? E às vezes não tem essa resposta. Eu queria que a senhora definisse, né? De uma maneira mais fácil para a gente entender o que é o autismo, né? Porque as pessoas falam, comentam, uma criança é autista, aquela figura é autista, o Messi, jogador de futebol, é autista. Mas o que é o autismo, né? A senhora poderia definir isso para a gente? Bom dia e obrigado. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, porque eu sei que nem todo programa dá voz a esse tema. Então, não só eu, mas toda a comunidade de pais, mães, profissionais da saúde que lidam com autismo estão felizes hoje por essa oportunidade de a gente estar dando voz a essa causa, né, a esse transtorno que é o espectro autista. Também já começar falando que é um transtorno, não é uma doença, não é uma doença e por isso não tem cura. Uhum. Então, o autismo, como muita gente fala, isso vai passar, isso é uma modinha, não. É um transtorno que não tem cura. Meu nome é Tatiana. Doutora, me permita, né, doutora Tatiana Paz, me permita aí a gente explicar logo isso, né? A diferença entre o transtorno e a doença. Porque quando a gente fala assim, não tem cura, então parece ser uma doença. Então, eu queria que a senhora definisse para a gente, né, que é leigo, o que é o transtorno e o que é a doença. Então, quando eu digo que é um transtorno, a criança ela nasce autista. Na verdade, desde a formação ali no período embrionário da mãe, na formação neurológica da criança, esse cérebro, ele passa por formações diferentes. Então, a criança nasce, não é uma doença que ela adquire, não é algo patológico. Ela já nasce com essa condição, assim, né? Diferente de outras condições que são relacionadas a malformações, relacionadas a infecções. Não, o autismo, a criança já nasce assim, ela já foi moldada dessa maneira. Só que a gente leva um tempinho para descobrir, né? Porque como é um transtorno do neurodesenvolvimento, geralmente a gente começa a ver os sinais a partir de 1 ano de idade. Hoje já se pode até diagnosticar antes de 1 ano de idade. Mas a gente tem que ir com bastante calma, porque os sinais geralmente são bem sutis. Quais são esses sinais, doutora? Como é que a mãe detecta ali que ela teve um filho que tem esse transtorno, né? Então, como a gente fala que é um espectro, é uma gama de sinais, né? São de forma muito heterogênea. Cada autista, ele é um. Porque é um transtorno multigênico. Então, não é só um gene que está envolvido. Então, por isso que cada autista, ele carrega genes diferentes. E por isso até que não existe um exame específico que a gente dê um diagnóstico. Deu positivo e é autista. Não. É uma gama de sintomas e sinais. É diferente da síndrome de Down, que é detectada no pezinho, né? Exatamente. E também, falando um pouquinho da síndrome de Down, o autismo é uma deficiência tanto quanto, só que é uma deficiência oculta. Porque quando a gente vê uma criança, né, um adolescente com síndrome de Down, a gente tem aquela característica da face. O autismo é uma deficiência oculta que a gente não, ela não tem cara. A gente não pode dizer, só pela aparência que aquela pessoa é autista. Mas os sinais, como você havia me perguntado anteriormente, podem ser desde sinais mais leves
até sinais mais severos. Na própria fase de bebê, o bebê já pode esboçar alguns sinais sendo muito agitado, aquele bebê que nunca dorme, aquele bebê que no momento da amamentação não faz o contato visual com a mãe. São coisas que a gente não vai, na hora, não vai nos chamar a atenção se o bebê tá mamando, olhando para a mãe. Se esse bebê é muito agitado, a gente pensa muitas vezes que pode ser uma cólica intestinal, ou que, eu também era assim na infância. Então, são sinais que vão dando e que vão ficando cada vez maiores, porque vão reunindo critérios. Além de ter um distúrbio do sono, aquela criança começa a ter um atraso na fala, aquela criança começa a ter um atraso motor. Então, é uma reunião de critérios para poder a gente realmente fazer uma investigação. Chegar a essa conclusão, né? Porque às vezes só um sintoma desse não quer dizer que seja autista, né? Não, e hoje se vê muito isso. Muita gente, por saber que eu trabalho com autismo, fala assim, doutor, eu acho que eu sou autista. Porque eu não gosto de som muito alto. Então, eu sou autista. Não, para ser autista, lógico que a gente acaba se identificando com um ou outro critério. Tem gente que não gosta muito de abraço, tem gente que não gosta de som alto, ou tem gente que teve um atraso na fala, mas nem todo atraso de fala quer dizer que a pessoa é autista, ou nem toda hipersensibilidade auditiva quer dizer que a pessoa é autista. Na verdade, o autismo é quando reúne esses critérios e que causam prejuízo funcional na vida da pessoa. Porque eu posso não gostar de som alto, mas eu não tenho problema para interagir com pessoas, para estar em locais públicos. E o autismo, ele vem trazendo prejuízos na vida do paciente. Então, essa é uma diferença muito clara, porque hoje todo mundo quer dizer que é autista, né? E lógico que isso nos chama um alerta para investigar, mas a gente tem que também ir com muita cautela. Nem tudo, né, quer dizer que é aquilo. Sim. Inclusive, quando você fala no espectro, né? É bom até ilustrar isso aqui um pouco, né? Que esse espectro ele pode ser amplo, né? E tem que constar ali em todos os graus desse espectro um pouquinho de cada coisa, né? Para você fechar o diagnóstico, não é isso? Ou se faltar algum deles também pode ser. Então, para a gente fazer o diagnóstico, essa criança, ou agora como a gente tem diagnóstico mais tarde, né? Essa criança eu falo porque a gente geralmente faz o diagnóstico quando criança, mas pode ser adolescente ou adulto. Tem que haver um prejuízo da interação social, né, na sociabilidade, associada a comportamentos, que são comportamentos rígidos, restritos. Quando eu falo os critérios, como na literatura, rígidos, inflexíveis ou estereotipados, as pessoas não entendem. Então, falando assim de maneira mais palpável, são aqueles comportamentos que a figura ele tem um problema com mudança de rotina. Ele tem, por exemplo, quando foge algo do script dele, a criança se desorganiza. Isso pode causar mais irritabilidade, ficar mais estressada, cometer até comportamentos de heteroagressão, de bater em alguém ou de também se bater, de autoagressão. São comportamentos repetitivos que às vezes não dão função às coisas, brincam sempre empilhando, enfileirando, ou às vezes são crianças que gostam até de brincar mais sozinhas e brincar com coisas abstratas, ou seja, panela, um cadarço, do que realmente brincar com bonecos. Então, existem esses comportamentos diferenciados, também comportamentos repetitivos, que fazem parte do espectro. Esses então, repetitivos, a gente tem que juntar para fazer esse diagnóstico. A senhora pode dar um exemplo desse repetitivo? Sim, os comportamentos repetitivos mais comuns são os flaps de mãos, né, que é aquele movimento que, inclusive, os pais gostam de brigar com as crianças para pararem, mas a gente não deve tirar esse comportamento quando a criança está fazendo ou o balanço do tronco ou das mãos, porque é a maneira dela de se autorregular, ou seja, de esboçar um sentimento de alegria, de raiva, de tristeza. Então, a gente não pode frear. Esses são os mais comuns, de mãos, de balançar o corpo. Esfregar as mãos, podem ser assim, de girar, de esfregar as mãos. Cada criança tem essa particularidade. Interessante, né? E às vezes realmente os pais não entendem, né? Que não sabem a causa. E fala, aí, para menina de balançar as mãos. Lógico que a gente, quando é um comportamento que põe risco na vida da criança, a gente tem que frear. Mas esses, de maneira geral, não. Ok. Ô, doutora, uma pessoa, por exemplo, a senhora falou adulta, então não existe idade para detectar, né, esse comportamento, esses comportamentos e o transtorno, né? Mas uma pessoa que já passou, digamos, uma pessoa da minha idade, né? Sim.
não faz sentido mais descobrir, né? Só se for por uma curiosidade, né? Faz sentido, porque assim, antes não se falava muito de autismo, né? Por que todo mundo me fala, virou uma epidemia de autismo? Por vários fatores. Não tinha essa difusão do conhecimento. Hoje a gente fala muito, tem muitas páginas que dão sinais de alerta para levar a criança desde cedo ao médico. E antigamente existia o autismo? Existia, mas ele era colocado em outros transtornos. Às vezes uma criança autista tinha um diagnóstico de esquizofrenia ou tinha um diagnóstico de transtorno de linguagem, quando na verdade era autista, né? E agora também, desde 2013, que mudaram os critérios diagnósticos, como ficaram mais amplos, mais pessoas se encaixam no espectro. E por isso estão recebendo tanto diagnóstico. E sim, é importante que um adulto ou uma pessoa mais idosa faça o diagnóstico para poder também se entender, né? Porque às vezes um adulto recebe um diagnóstico e fala, doutora, agora eu consigo entender porque eu não me encaixava em grupos, porque eu ficava muito irritado quando fugia a minha rotina. Então, é importante o diagnóstico, mesmo que seja feito de maneira tardia, né? O ideal é que seja de maneira precoce, mas também quem não teve o diagnóstico antes e realmente se identifica com o espectro e vê que causou algum prejuízo na vida, é importante também buscar uma avaliação médica. Realmente. Agora, qual a importância de falar sobre o tratamento em si? Tem pessoas que relutam em fazer o tratamento? Olha, não é que isso é um tema muito complexo. O tratamento, já inicio falando que não é medicamentoso. A gente usa os medicamentos mais para tratar sintomas, mas o tratamento ele é baseado em terapia. São terapias multidisciplinares. Quando eu falo multidisciplinares, envolve fono, psicólogo, psicomotricista, nutricionista, terapeuta ocupacional. Então, não é que as pessoas hoje se negam a fazer o tratamento. É que realmente não tem na rede do SUS. O que o SUS oferece é muito pouco para o que aquela criança precisa. Então, os tratamentos, de maneira geral, eles tem muita eficácia na rede privada, mas no SUS, infelizmente, a gente vê que o que deveria acontecer de direito, né, da pessoa autista não acontece. Então, é muito difícil. Acaba que os pais viram os terapeutas dentro de casa. O pai, a mãe ou o cuidador. E hoje a gente vê também problemas nas escolas, né, para cuidar dessas crianças, né? Nem toda escola quer admitir ali uma criança com autismo, né? Sim. Então fica complicado. Na verdade, a escola ela não tem que querer, porque é por lei, a escola tem que aceitar, né? E se não aceitar, é passível realmente de multa. Na verdade, é um crime a escola negar uma criança autista. E falta realmente a capacitação da parte de toda a educação quanto ao autismo. Eu trabalho aqui em Itabuna, no CREAD, que é o Centro de desenvolvimento, onde hoje existe no município os atendimentos de autismo, e eu escuto muito das mães isso. Eu fui matricular meu filho e eu levei o laudo de autismo e me falaram que não tinha vaga na escola, mas a minha vizinha foi com um filho que não é autista e conseguiu fazer a matrícula. Na verdade, isso tem que ser denunciado, porque a escola não pode negar. E a gente vê que os números realmente estão crescendo e precisa realmente, por parte da educação, ter essa capacitação, tanto dos professores, diretores, coordenadores, para receber e também saberem lidar com essas crianças, né? Agora, assim, essa criança, ela, dentro desse espectro, né, ela tem aquela condição de atrapalhar uma aula, tirar todo mundo da concentração, porque tem escolas que falam isso, né? Que teria que ter uma sala especial só para aquelas crianças, porque numa sala comum, ela iria tirar a concentração dos demais alunos. Então, depende de cada criança autista, como eu falei, né? É um espectro. Então, tem crianças que realmente numa sala convencional, ela consegue acompanhar todas as atividades, consegue acompanhar os outros colegas, mas tem criança autista que realmente tem alguns atrasos e não consegue acompanhar. Por isso que é lei que a criança autista tem um monitor, um acompanhante terapêutico na escola, em sala de aula, para ele. E que isso já vem acontecendo aqui no município de Itabuna. Aqui tem, né? Tem. As escolas públicas, a maioria tem. E também tem as salas de recursos, que são salas adaptadas, que essas crianças vão uma vez na semana para terem atividades adaptadas. Mas nem toda escola aqui tem ainda. Então, não é que o aluno atrapalha. É que o aluno precisa de um suporte maior e as escolas precisam colocar esses monitores. E é por lei hoje, né? Hoje é lei. Agora, a senhora falou aí, né, dentro desse espectro, né, que existem... seriam graus, a gente pode considerar níveis. Assim, níveis.
Como é que funciona? Antigamente era classificado em leve, moderado e grave. Hoje é classificado em nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Quando a gente usa a expressão nível de suporte, quer dizer o quanto aquela criança precisa de uma ajuda para as suas atividades de vida diária. Então, o nível 1 geralmente é uma criança que ela não tem prejuízo na comunicação, ela só tem esse prejuízo de interação e alguns comportamentos mais rígidos. O nível 2, a criança já tem esse prejuízo de comunicação, já tem comportamentos mais inflexíveis, precisa realmente de um suporte maior. E o nível 3, geralmente a criança autista, ela vem associado com a deficiência intelectual. Então, é uma criança que precisa de muito suporte de terceiros, né, para a vida de maneira geral. Outro dia eu assisti um filme, foi minha primeira experiência assim em ver, né, um comportamento de alguém autista, né? Eu não lembro o nome desse filme, acho que o ator principal era Dustin Hoffman, né? E ele fazia um papel de que tinha um irmão autista e ele ia buscar esse menino porque o pai morreu e ele ia criar esse menino, que era o irmão dele. E no trajeto da viagem ele foi observando alguns comportamentos, né? E eu me lembro de uma cena que o menino pegava uma caixa de palito assim, jogava na mesa, e em questão de segundos ele conseguia contar todos aqueles palitos. Ele tinha esse dom, né? Essa facilidade matemática, digamos assim, mas uma matemática não escrita, né? Uma matemática de agilidade, né, cerebral, de ver ali e contar rápido, né? Isso existe mesmo? Sim, existe, mas assim, os filmes de maneira geral, as séries, elas gostam muito de abordar esse autista como mini gênio, né? Como um autista de altas habilidades, que não é a maioria dos casos. Existem as crianças que estão no nível 1 e que realmente elas têm às vezes altas habilidades, como, por exemplo, a hiperlexia. Tem muita facilidade com número, com letra, só que isso, apesar de ter essa vantagem, né, essa facilidade, em contrapartida, é uma criança que, quando é colocada em local público, ou quando tem que socializar, não consegue. Então, assim, antigamente isso aí, o que os filmes abordam, era chamado de síndrome de Asperger, que falam que o Messi tem, né, o hiperfoco em bola. Hoje a gente não usa mais essa classificação, hoje é todo o transtorno do espectro autista. Certo. E realmente eles possuem altas habilidades, mas como eu falei, relacionada a determinado assunto ou a determinada coisa. Não deixa de ser autista porque tem prejuízos em outras áreas. Agora, por exemplo, né, tem pessoas que têm essa dificuldade social, né, do relacionamento. Aí as pessoas no mundo, entre aspas, normal aqui, né, a gente fala assim, ele é antissocial, né? Sim. Isso estaria dentro desse espectro ou não? Ou uma pessoa que não é autista pode ter essa característica normalmente? Não, pode ter. Tem pessoas que são mais reservadas, mas como eu falei, não é porque eu acabei me identificando com uma característica, eu tenho um espectro, eu sou portadora do espectro, não. Tem que reunir esses critérios. Então tem gente que de maneira geral já tem uma personalidade mais reservada, ou realmente não gosta de música, não gosta muito de festa, de locais com muita gente. Desde que isso não cause um prejuízo, a gente não pode classificar dentro de um transtorno. Existe no próprio transtorno de ansiedade a fobia social, que realmente o paciente ele tem um prejuízo e ele deixa de fazer coisas, deixa de participar de eventos para não estar inserido naquele ambiente com bastante pessoas. Isso já é um transtorno. Por quê? Porque está atrapalhando a vida. Uma coisa é eu não gostar de som alto, mas eu passar ali na Cinquentenário, sabendo que está tendo muita música, e só não gostar. Outra coisa é eu deixar de ir a determinado local ou até um evento de trabalho, porque eu sei que vai ter aquilo. Isso já está gerando um prejuízo. Aí sim merece ser investigado. Então eu não sou autista. Eu achava que era, porque assim, eu não gosto de multidão. Né, de estar inserido dentro da multidão. Eu sou antissocial, né? Não gosto muito de relacionamentos, muitas amizades e tal. Mas eu gosto muito de som alto. Então, assim, eu já estou fora do espectro aí, né? Não, existem autistas que não têm hipersensibilidade auditiva. Então, talvez eu seja. Vamos buscar uma consulta médica. Agora é interessante, viu, gente? Porque se fala tanto assim, mas eu vejo o autista não como uma coisa, né? Assim, já tipo a síndrome de Down, né? Porque a síndrome de Down, o prejuízo é muito maior, né? Começa até pelo físico, né? Você já identifica pelo olhar, pela expressão do rosto, né?
A síndrome de Down, além da questão física mesmo, também tem outras comorbidades, né, associadas, motoras, da tireoide, cardíacas, e também todo paciente com síndrome de Down, ele tem deficiência intelectual, que são aqueles atrasos. E nem todo autista tem deficiência intelectual. Tem os autistas, como eu falei, que são nível 3, que já apresentam deficiência intelectual. Mas nem todo autista tem a questão do prejuízo cognitivo, né? Exatamente. Agora, doutora, digamos, identificou uma criança, ela é autista, não tem cura, a senhora falou, é um transtorno. Mas o que é que pode melhorar na vida dessa pessoa com o tratamento ao longo dos anos, né? Detectou ali quando criança, quando ela tiver 16 anos, como é que ela vai estar se ela fizer um tratamento, seguir um tratamento? Então, o que a gente espera, que o diagnóstico seja precoce, para a gente dar mais oportunidades para aquela criança. Por que precoce? Porque quando o diagnóstico ele é feito antes dos 3 anos, a gente tem uma janela de oportunidade maior para trabalhar essa criança. Né? A gente sabe que existe uma condição chamada de neuroplasticidade, que vai até os 6 anos, onde o cérebro da criança, ele tem uma capacidade de conexões dos neurônios fazerem novas pontes, que constroem mais habilidades para as crianças, tirando esses atrasos. Então, por isso eu insisto em qualquer sinal de alerta encaminhar para um profissional, porque a gente pega essa janela de oportunidades. É o que a gente diz, que tempo é cérebro. E uma vez que a gente diagnostica faz o diagnóstico de maneira precoce, a gente pode intensificar as terapias nessa criança, diferente de quando a gente tem um diagnóstico depois dos 7 anos, depois dos 8 anos, que não é que essa criança não vai ter estímulos, mas o que a gente levaria para estimular essa criança em um mês, para conseguir os avanços em um mês, uma criança que já passou dessa fase de neuroplasticidade, a gente vai conseguir somente em 1 ano. Então, uma criança que tem realmente o tratamento ABA, de maneira multidisciplinar bem feito, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fono, ela tende a ter autonomia de vida. Ok. Bom, a gente tem um vídeo aí, né? Acho que é de sua rede social. Vamos exibir aí para ver, né? Você põe muitas dicas na rede social? Então, né? Eu comecei a gravar vídeos, impulsionado aí por algumas pessoas que me incentivaram, e aí acabei gostando. E tem uma pessoa também que participa aí fazendo meus vídeos, porque eu não entendo nada de produção. Então ele também sempre me coloca pra frente, que é Alexson, né? Que ele trabalha que tá aqui, não? Ele que tá aí. Ele vai lá em casa, ele grava, e aí tudo que eu tenho de ideia hoje eu passo. Eu quero fazer um vídeo assim. E eu gosto também do carinho dos pais, dos meus pacientes, de amigos, de pessoas que começam a me seguir pelo conteúdo, né? Por gostar do conteúdo. Então, isso acaba incentivando a gravar mais e mais. Mas não sou blogueira, não. Vamos ver o vídeo, então, aí. É muito comum que os pais, quando recebem o diagnóstico de um filho autista, queiram saber qual é o grau do autismo para entender qual nível de suporte ele necessitará. Mas vale salientar que esse grau pode variar de acordo aos estímulos empregados sobre a criança e à medida que ela vai se desenvolvendo. No nível 1, o paciente verbaliza, embora existam algumas falhas de conversação com o outro, e tem uma inflexibilidade que gera algum grau de prejuízo na vida do paciente. Nível 2, a criança tem um déficit grave na comunicação verbal, o que limita sua interação social. Ou seja, ela pode até apresentar um repertório de palavras, mas essa criança não consegue falar frases. E toda criança que não fala, ela já não pode ser considerada o nível 1. E quanto ao comportamento, a criança do nível 2 costuma ter muita inflexibilidade na mudança de rotina e apresenta comportamentos restritivos e específicos em vários contextos. Já o nível 3, a criança não verbaliza e apresenta uma limitação social extrema, ou seja, ela reage somente a abordagens diretas. E no que se refere ao comportamento, a criança do nível 3 é a que mais precisa de suporte. Por isso, é de extrema importância lembrar que o tratamento deve ser feito contínuo, intensivo e com uma equipe multidisciplinar. Bem feito o vídeo aí. Doutor, agora sim, digamos que agora um pai, uma mãe está assistindo a gente e tem uma criancinha lá que passou da idade, né, digamos assim, de falar, né? Enquanto outros bebês daquela idade já estão falando, o dela não está ainda. Aí já, né, acendeu uma luz vermelha aí. Sim. Aí ela vai procurar um profissional como a senhora aí. E, a partir daí, tem como detectar outras coisas nessa criança, mesmo sem ela falar? Vocês têm como detectar dentro do espectro? Sim, como o senhor falou aí, todo atraso de fala deve ser investigado.
A partir de 1 ano e 2 meses, a criança tem que falar pelo menos 15 palavrinhas. Com 2 anos, já tem que estar formando frases e falando mini diálogos. Então, se a sua criança em casa não está seguindo esse marco de desenvolvimento, deve levar no médico. Inicialmente, o que os pais buscam? O pediatra ou até um médico do posto de saúde, né, da atenção primária. Porque o próprio médico vai acender essa luzinha vermelha para a mãe e vai encaminhar para a consulta de psiquiatria infantil ou para uma consulta de neuropediatra. Quando chega na nossa consulta, o que vai acontecer? A gente vai ver se esse atraso de fala realmente reúne outros critérios para o transtorno do espectro autista ou se é algum outro distúrbio, porque também existe a dislexia, existe a apraxia de fala. Então, nem todo atraso de fala é autismo, mas todo atraso de fala deve ser investigado. E aí, detectando que é um autismo, né, qual seria o próximo passo aí? Então, uma vez que a gente tem um diagnóstico, aí agora essa criança precisa começar as terapias. Então, a gente dá um encaminhamento para, se a criança cursa com seletividade alimentar, né, que muitas crianças autistas acabam não provando novos alimentos. Eu tenho pacientes que com 6 anos nunca comeram carne, nunca comeram nada sólido. Pela questão sensorial, só bebem leite mesmo. Então, de acordo aos prejuízos dessa criança, a gente começa a encaminhar a nutricionista, a fonoaudiólogo, a psicólogo, a psicomotricista, se tem algum atraso motor muito significativo ou se tem alguma hipotonia, também para fisioterapeuta. Depende aos prejuízos que ela apresenta. Mas, de maneira geral, todas vão fazer terapia ocupacional, consulta com psicólogo e fono também. E aí, infelizmente, é um transtorno, não precisa nem ter pressa, né? Porque qualquer época que tratar ali, né? Porque, por exemplo, uma família carente que mora numa comunidade, dificilmente vai ter o médico à disposição no dia que ela marcar e quiser, né? Aí ela vai no posto de saúde e leva 3 meses, às vezes, para conseguir um médico, né? Infelizmente, né? Então, não tem essa urgência, assim, de tratar, né? Pode ir tratando... Tem urgência, pelo amor de Deus. Tempo, como eu falei, tempo é cérebro. A gente, quanto mais a gente demora em buscar ajuda, a fazer esse diagnóstico e a começar as terapias, a criança vai agregando mais comportamentos. E o principal, quando a criança está sem terapia, são os comportamentos disruptivos, que são aqueles comportamentos de agressão, de irritabilidade. Então, as mães, eu gosto de falar muito mães, porque 90% do que eu atendo realmente são as mães que levam. As mães sofrem muito com esse comportamento e a criança também. Então a gente não deve esperar esse tratamento, a gente precisa para ontem. Então tá, porque assim, quando a gente fala não tem cura, né, aí dá a ideia assim, então qualquer... Eu quis dizer não tem cura porque o autismo não passa. Como teve um caso ontem de uma mãe que foi na consulta e que falou, olha, a escola falou que só vai matricular meu filho. A criança já estudava em determinada escola, já sabia que a criança era autista, já tinha laudo médico. E a mãe falou, a escola mandou esse recadinho, que só vai matricular o meu filho com um relatório médico atualizado. Isso não existe. Porque o autismo, ele não passa. À medida que eu tenho um laudo médico, é autista e vai continuar sendo autista. Então, é isso que a gente precisa entender. Não é uma condição que vai passar. Vai melhorar, né? Não. Quer dizer, pode melhorar, até pode. Claro, ela pode melhorar. Mas não vai acabar, né? Pode conseguir adquirir autonomia, novas habilidades que antes não tinha. Pode ficar mais calma, né? Mas não vai passar. Pode ficar mais calma, mas não vai passar. Então, as escolas não podem exigir isso, né? A gente já sabe a dificuldade de uma mãe de pegar essa criança, levar na escola para conseguir matricular, sai de casa, todo o transtorno que é, e a escola ainda fica exigindo documento que não deveria. Por lei, não deveria. Fica dificultando, né, a vida da pessoa. É terrível. Agora, então, gente, é isso. Então, tem que ter essa agilidade, né, no tratamento. Ajuda muito, a criança vai melhorar seu comportamento, né? Vai melhorar ali a maneira de agir, né, doutora? De se comunicar com o mundo. Agora, por que, doutora, não pode ter o auxílio da química, do remédio? Não, pode ter. Esse não é o foco. Não existe um tratamento que... esse é o tratamento, esse remédio é o tratamento para o autismo. A gente usa, sim, todos os dias as medicações. Tem autistas que estão sem medicação, que têm terapia e que estão bem, estão desenvolvendo, que é o foco. Mas, infelizmente, tem aqueles que, por não terem terapia, não têm esse acompanhamento, acabam desenvolvendo esses comportamentos de irritabilidade, de agressão, e aí sim entra a medicação para diminuir, né, essa irritabilidade, para diminuir a agressividade, que as próprias terapias poderiam fazer isso, mas como
o SUS é uma fila imensa, a gente acaba aumentando doses de medicamento porque não conseguiu terapia. E também tem dentro do autismo comorbidades associadas. Às vezes um autista também tem transtorno de déficit de atenção, né, o TDAH. Então a gente acaba tratando o TDAH também para poder essa criança não piorar na questão do espectro autista. A senhora poderia definir para quem está em casa assistindo o que é o déficit de atenção? No caso, ela não presta atenção às conversas, à aula, à explicação, é isso? Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. É aquela criança que a gente costuma falar que é agitada, que é o capeta, que não fica quieta, que começa uma atividade e não termina, que se esquece das coisas, é desatenta, a mãe fala uma coisa, daqui a pouco essa criança já esqueceu. É um transtorno também no neurodesenvolvimento. E que nem sempre ele cursa com essa agitação que a gente tanto fala. Às vezes o TDAH, ele pode, principalmente nas meninas, cursar com uma maneira mais desatenta. Mas que todos compartilham a questão de não ter o foco. É um transtorno, né, psiquiátrico que precisa também ser tratado para dar qualidade de vida para aquele paciente. Porque a gente culpa muito aquela criança, aquele adolescente. Não consegue fazer isso. Tudo que eu boto esse menino destrói. Ou então começa uma atividade e não termina. E, na verdade, não é culpa da criança, né? Porque ela tem um transtorno de base. Então, isso aí já não é um grau do autismo. Não, é uma associação a outro transtorno, né? É porque o TDAH, ele é um outro transtorno, mas o que eu quero dizer é que 80% dos autistas cursam também com TDAH. Né? Tem outro transtorno associado. Agora, o autismo também, ele pode levar a uma doença, por exemplo, a pessoa é antissocial, né? Devido ao autismo, ele não gosta disso, não gosta daquilo, é irritado. E isso afasta ele das pessoas naturalmente, né? E isso leva a uma depressão, leva a uma crise de ansiedade com mais facilidade? Com certeza. Essa inabilidade do emocional do autista, né? Às vezes de não conseguir se encaixar em grupos, na escola, ou às vezes ele querer tentar ser mais social e não conseguir, porque o autista, ele tem uma dificuldade realmente de entender metáforas, de entender gestos, de entender coisas sociais que a gente entende com mais facilidade. Então, isso acaba afastando essa criança ou esse adolescente, e aí ela começa a entrar num transtorno de ansiedade. Quando não acompanhado, isso pode virar realmente depressão maior. Então, a gente tem que ficar bastante atento, principalmente as adolescentes, ali no final da infância para o início da adolescência. E tem uns casos assim de muita irritação também, né? Fica muito irritado, né? Quer bater porta, quer fazer barulho. Isso também é uma condição, né? É uma condição que, querendo ou não, afasta também de outros adolescentes e outras crianças, né? Bom, o pessoal tá me avisando aqui, Beto tá me falando aqui, né? Que tem mais um vídeo, é isso, Beto? Pra gente mostrar aí, né? Então vamos mostrar mais um vídeo da doutora Tatiana Paz. Apenas menos identificada. Por uma questão social, existe uma tendência em achar que os homens são mais duros, fortes e autossuficientes, o que gera um preconceito da figura masculina em buscar uma ajuda profissional. Os homens costumam minimizar ou ignorar os sintomas relacionados à depressão e ainda tendem a recusar o tratamento quando se fala de saúde mental, estigmatizando também a psicoterapia. Nos homens, além dos sintomas convencionais da depressão, como tristeza, fadiga, isolamento social e sintomas físicos, existem outros sinais que também devemos estar atentos. Abuso de álcool e drogas, ter um comportamento violento, agressivo, com explosões de raiva e também se colocar em situações de risco, como, por exemplo, a imprudência no trânsito. Mesmo que tudo isso ocorra, ainda assim o homem tende a ficar calado e recluso. A depressão não tratada... Parou o vídeo aí, foi que houve. A senhora ia falando aí no vídeo, doutora, a depressão não tratada pode causar o quê? O suicídio. Né, que a gente tem aí o mês do Setembro Amarelo, que a gente reforça muito isso, mas que a gente deve reforçar também o ano inteiro. Porque, como eu estava falando aí no vídeo, os homens realmente tendem a dizer, minha terapia é o bar. Minha terapia é viajar. Eu mesmo faço minha terapia. Eu mesmo faço minha terapia. E vai acumulando essas angústias, esses sinais, não busca ajuda. Eu passei por isso. Realmente é difícil.
Ô, doutora, a senhora atende no CRAS, é? No CREAD. CREAD, aqui em Itabuna, né? No CAPS infantil, que CAPS. fica no Jardim Vitória, que é pelo SUS, do município. Do estado, que é o CREAD, que é onde funciona hoje o atendimento dos autistas. O CREAD também, fica onde? O CREAD fica no São Judas. No bairro São Judas, no antigo né? Rotary. É ali? E também na Faculdade de Medicina, né? Na AFA Itabuna, que é a antiga Santo Agostinho, que lá tem um ambulatório próprio, né? O ambulatório doutora Messia Margoto. Dá aula lá? Dou aula lá e também atendo. Que também esse ambulatório, doutora Messia Margoto, atende a população de maneira gratuita. Tem todos os tipos de especialidades lá. É bem bacana. A doutora Messia, inclusive, eu acho que é amanhã que ela vai estar aqui no programa. Que bacana. Uma grande profissional. Sim. Ô, doutora, e a senhora no dia a dia, atendendo pelo SUS, né? Porque CREAD, tudo SUS. CREAD da prefeitura é CREAD, CAPS. CAPS. É porque é muita sigla, né? Muita sigla, aí a gente se atrapalha. O CAPS. A senhora atende, em média, quantas mães, assim, com filho por dia? O atendimento psiquiátrico é diferente do normal, né? Às vezes um médico consegue, numa manhã, atender ali 25 pacientes, 30 pacientes. O atendimento psiquiátrico, principalmente infantil, demora mais. Então, cada turno seria mais ou menos 10 a 12 atendimentos. E nesse atendimento infantil, né? Há pouco a senhora estava me falando aqui em off, né? Que é um atendimento diferenciado quando se trata de criança, porque trabalha com a família quase toda ali, né? Com a família, com o cuidador. Infelizmente, a gente vê muito abandono dessas crianças, então por isso que eu falo cuidador. Porque nem sempre quem leva é a mãe ou o pai. E é diferente da psiquiatria geral, né? Porque às vezes o paciente vai sozinho buscar ajuda. A criança não, vai um cuidador, vai uma família por trás. E a gente tem que investigar realmente desde a gestação materna até os comportamentos atuais. Então é diferente o modelo de consulta. E nessas consultas acaba descobrindo também que às vezes a mãe tem algum tipo de transtorno, Exatamente, muito. Né? Já teve caso de acabar na consulta dando o diagnóstico para a criança e também para o pai, que era autista e não sabia. E começa, agora eu entendo tudo. Agora faz sentido toda a minha trajetória até aqui. Por isso que eu falei que o diagnóstico, por mais que não tenha sido de forma precoce, é importante acontecer. Bacana, viu? A senhora dá essas dicas, esses vídeos em sua rede social, né? Qual é a sua rede social? Vamos mostrar aí o Instagram dela, Rafa, e diga aí. @doutora Tatiana Paz, meu nome. @Tatiana Paz, isso, né? Doutora Tatiana Paz, né? Como tá aí meu nome? Pronto, doutora Tatiana Paz, você pode seguir aí e ver vídeos como esse aí que ela colocou, interessante, São mini dicas. Mini dicas, é isso aí. Então vou botar aqui também, doutora, vou lhe seguir, depois a senhora me segue aí também. Pronto, eu sigo de volta. É isso aí, a Tatiana Paz, Tatiana com TH. Isso. Vamos mostrar aí, Rafa, a rede social dela, dá para mostrar aí, tá com senha não, né? Não, ele é aberto. É aberto, né? Então a gente vai mostrar aí, e as pessoas que estão em casa, se quiserem seguir, né? Doutora Tatiana Paz, psiquiatra, tem outra Tatiana aqui, viu? Sem o H, né? Mas o meu é com H. É, com H. Então tem que ter cuidado aí para não seguir a doutora errada, hein? Doutora Tatiana com H. Olha aí, ó, tá aí no vídeo para você ver aí. Tem várias dicas aí. Essa aí que aparece o bebê é autismo versus... Telas. Telas, porque, assim, o Instagram é o, telas de maneira geral, celular. Televisão, tablet, celular. Porque também tem muito diagnóstico errado de autismo. Em que a criança, né, ela acaba tendo atrasos no desenvolvimento, mas porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e ela fica o dia todo ali numa tela. Né, que é altamente prejudicial. Então, ela começa a ter atrasos, a comportamentos também disruptivos, mas não é algo relacionado ao autismo. Isso é pelo excesso de telas, que para qualquer criança autista ou não autista é prejudicial. Ô, doutor, e qual é a idade certa para a criança começar a ter esse contato com a tela, né? Porque tem pais assim que antigamente usava a Xuxa, né, ou a Angélica como babá, né? Bota o filho lá assistindo o dia todo e larga lá. Agora as mães dão logo um celular para a criança, né? Fica aí, menino, vai, entra aí no YouTube. Não vou brincar não, vou resolver a vida fácil. Vou botar aqui o celular, uma musiquinha e acabou. E isso é prejudicial. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá tempos de acordo a cada faixa etária que a criança pode estar utilizando telas. Por exemplo, uma criança com 2 anos, o máximo é 1h30 de telas.
E tem criança que fica o dia O todo. dia todo, O dia todo. Isso é prejudicial, a criança não socializa, a criança não desenvolve o brincar funcional, essas brincadeiras lúdicas do dia a dia, que antigamente tinha muito, né? Com o pé no chão, correndo, tinta guache, bolinha de sabão. Isso hoje tá cada vez mais em desuso. E um risco muito grande, gente, é assim, ó, as redes sociais, de modo geral, elas trabalham com algoritmo, né? Então, é uma inteligência artificial. Se a criança busca ali um desenho animado, a mãe botou ali um conteúdo de desenho animado, ela vai indicar mais vídeos de desenho animado. Mas dentro desses vídeos, existem hashtags que têm um nome de coisas infantis, mas não são infantis. Às vezes é um conteúdo adulto que uma criança acaba vendo ali no meio daquelas coisas todas que ela está vendo. Sim. É muito importante, né, esses pais que deixam o dia todo ter o controle do conteúdo. Porque às vezes a criança vai para um caminho que não deveria. Exatamente. E os pais não ficam nem sabendo, né? Hoje já tem criança que vira adolescente que já estão entrando na Deep Web, que é uma web clandestina, uma web marginal, né? Que é uma sub-internet que só fala de violência, de crimes, né? E é um conteúdo impróprio para um adolescente. Mas, enfim, é o mundo que a gente está vivendo. Doutora, eu queria te agradecer, mas antes de encerrar, a senhora quer mostrar outro vídeo aí interessante para a gente ver? Vocês que sabem. Escolha um aí. Pediu o Alex aí para... Tem... Qual é o vídeo? Pode pedir para ele já soltar tem 5 lá? Qualquer um que... Então solta mais um aí para a gente ver. Agora deixa até o fim, não para não. Vamos ver aí. Luto. Quando deixa de ser um processo natural e passa a ser uma doença. A morte é o evento mais delicado da nossa vida. E o luto é um processo normal do ser humano que deve ser vivido em sua totalidade. E isso envolve 5 fases. Negação, raiva, negociação, em que a pessoa imagina que a morte poderia ter sido revertida caso houvessem mudanças nos eventos ocorridos. Depressão, que é a fase de melancolia. E, por fim, a aceitação. Porém, quando isso dura mais de 6 meses a 2 anos, estamos falando do luto complicado. Nesse momento, a perda acaba virando doença. A depressão, insônia, isolamento social, preocupação excessiva com o falecido, sentimento de culpa e dificuldade em retomar as atividades normais. Quando esses sintomas geram prejuízos na vida social e ocupacional da pessoa, é preciso buscar a ajuda de um psiquiatra. A gente sabe que vivenciar a dor do luto é algo necessário, e isso envolve uma rede de apoio. Ô, doutora, hoje a gente falou sobre autismo, mas eu já vou deixar um convite aqui para a senhora voltar outro dia aqui para a gente falar sobre essa questão da psiquiatria em geral, né? Porque quando eu era adolescente, eu ouvia falar muito assim, minha mãe mesmo falava comigo, menino, vou mandar você para o psiquiatra, você tá doido, né? Tem essas coisas, meio pejorativa, né? É um estigma, né? É um estigma, que psiquiatra é coisa de doido, mas não é, né? Um psiquiatra é importantíssimo, porque ninguém compreende o cérebro humano, né? É uma caixinha preta, né? Então, quanto mais a gente puder ir a um profissional que estudou para aquilo, para desmistificar algumas coisas, né? Medicamentar ali alguma situação é importante, né? Até porque às vezes qualquer pessoa em uma fase da vida pode passar por esse problema e tem tratamento. O pior é realmente quando acumula, quando não trata, e isso vai gerando prejuízos até culminar no suicídio, como a gente fala, né? Mais um vídeo aí. Gera abstinência, dependência química e comportamental, além de ser proibido no Brasil. Esse é o cigarro eletrônico, conhecido pela garotada como vape, pod. Esse dispositivo, de tão fácil acesso e uso banalizado, contém uma substância psicoativa, a nicotina, em concentrações 4 vezes maiores do que no cigarro convencional, além de solventes químicos e partículas de metais em sua bateria. Mas, por conter flavorizantes, sabores de menta, tutti-frutti, o que não causa mau hálito, o que gera uma falsa ideia de que o cigarro eletrônico é menos nocivo que o cigarro convencional. Os seus malefícios são dados a longo prazo. O seu uso inicial, que era para proporcionar um prazer momentâneo, começa a aumentar em frequência até o ponto da pessoa entrar no estado de fissura, que é quando o indivíduo deixa de usar e passa a ter sintomatologia. Tremores, cefaleia, tontura, e isso... Então, esse aí eu fiz porque
Eu viajei agora, né, final de ano, para Porto Seguro, para Arraial, e era o tempo todo. Cigarro é vape? Não era cigarro eletrônico. Vape, vendendo. E eu, gente, mas o vape é proibido. E por que vendendo tão assim na praça, abertamente, em restaurante? E eu não aguentava mais ouvir falar. E aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre cigarro eletrônico. E acabou que agora também começou, né, reality show, BBB, e tem se falado muito também de uma participante que utilizava e agora tá tendo abstinência, que é o que o pessoal acha que não dá, né? Que mas todo vício dá abstinência. Exatamente. Né? Assim como do luto, eu aproveitei o dia de finados, falei, vou gravar um vídeo sobre luto. Sempre tentando colocar aí alguma coisa relacionada ao dia a dia. E acaba ajudando muita gente. Eu vou te convidar uma nova oportunidade para a gente falar sobre esses temas aqui. Tá? Obrigada. Pode deixar que eu venho sim. Inclusive o vape, né, que é ruim aí, como ela falou, porque vicia, também é ruim para os pulmões, né? Outro dia a gente trouxe uma médica aqui, especialista, né, em pulmão, e ela mostrou aqui os danos que causa esse cigarro, muito mais até do que o outro. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite. Há muito tempo que eu venho esperando aqui a sua visita, né? E fiquei muito contente, né? A gente ter aqui uma profissional ao seu nível, né? Falando aqui para o nosso telespectador. E vamos lhe aguardar aqui numa próxima oportunidade para a gente destacar aí esses outros temas aí, viu? Pronto, eu que agradeço o convite e já o próximo convite também já agradeço desde já e pode deixar que eu virei. Ok, muito obrigado. A gente conversou com a doutora Tatiana Paz. Ela é médica, professora da Universidade de Medicina, pós-graduada, especializada em autismo, né, espectro autista e principalmente infantil. E ela falou aqui pra gente hoje, esclareceu muito aqui sobre esse tema aqui no programa. Se você perdeu o início da entrevista, né, pegou pela metade, você pode assistir aí de novo no nosso aplicativo. Se você tem Android, na loja de Android está lá, TVI Play Brasil. Ou então no nosso site tviplay.com.br, né? Você pode acessar lá o programa com a data de hoje e você vai ver a entrevista na íntegra. E no Bahia Digital também, né? Tá lá o programa, você pode assistir, tá bom? Muito obrigado e continue com a gente, que daqui a pouquinho tem mais uma entrevista aqui, que é o quadro Gente de Vitória, no programa de hoje com a Vitória Santana. Obrigado, viu, doutora? Bom dia. Vamos falar agora de esportes. Vamos ver aí como é que foi a rodada do Campeonato Baiano. Vamos lá, começando com o jogo do... É o jogo do... Vitória, né? O Vitória ganhou. Vitória conseguiu vencer no interior, né? Jogando no interior, diferente do Bahia que perdeu na Fonte Nova, né? Tá aí o gol do Vitória em cima do Jacuipense. Obrigado, viu, Beto? Aí já o jogo da Fonte Nova, né? O Bahia perdeu para o ADJ de Jiquié, com esse gol aí, ainda no primeiro tempo. Mas esse Bahia, gente, não é o Bahia principal, né? Esse time é uma mescla aí de jogadores reservas do Bahia que não viajaram para Manchester e também os jogadores júniores que estavam jogando na Copinha São Paulo e retornaram. Então perdeu o primeiro jogo do Campeonato Baiano. Na segunda partida, semana que vem, o Bahia titular já vai estar jogando aí no Campeonato Baiano. E, por falar em Bahia, né, o Bahia ontem jogou lá na Inglaterra contra o time Burnley da segunda divisão, né, inglesa, que é uma divisão muito disputada, e o Bahia empatou no primeiro jogo amistoso, 2 gols de Everaldo, né. O Vitória a gente já mostrou aqui, Beto, jogou e ganhou aí, ganhou do Jacuipense. Aí 2 gols de Everaldo no segundo tempo, teve um golaço, né, do Bahia aí, e saiu bem o Bahia para o primeiro jogo, né? O técnico Rogério Ceni não gostou muito, mas disse que dá para começar bem essa temporada, porque o Burnley disputa lá, né, a Copa da Inglaterra da segunda divisão, está em plena disputa, então é um time já formado há muito tempo, e o Bahia empatar, né, não é um resultado ruim, né? Então foi considerado de bom proveito esse jogo-treino lá na Inglaterra, em Manchester. O Bahia deve retornar esse final de semana e na próxima semana já joga aqui pelo Campeonato Baiano, né? Como eu falei, a turma vai estranhar aí, né? Vai ser uma readaptação, porque sair lá de 6 graus, menos 6 graus, né? Para enfrentar 34 graus aqui na Bahia não vai ser fácil. Vai ser uma readaptação. Mas foi uma pré-temporada proveitosa, a turma, né, teve a oportunidade de conhecer vários jogadores lá da Inglaterra. Alguns já atuaram lá, né, como o caso do Cauli e outros jogadores. Mas uma experiência dessa é sempre bom, né?
Então, dá um sentido de grandeza ao Bahia que ainda não tem, né? O Bahia ainda é a síndrome do vira-lata, porque é um time da Bahia, do Nordeste do Brasil, mas hoje pertence a um grande grupo internacional que é o Manchester City, né? E aí esse tipo de intercâmbio acaba dando essa oportunidade aos jogadores aqui do Brasil para conviverem lá, né, com outra realidade do futebol mundial. Então é muito importante que o Bahia volte com essa bagagem aí, com essa experiência. Bom, antes do quadro aí, né, de Vitória, gente de Vitória, que hoje vai entrevistar o pastor Valni, né, pastor Valni da Assembleia de Deus, que vai lançar um livro, é isso? Bastidores da Igreja, né, o nome do livro? Daqui a pouquinho aqui no programa. Então tá aí. Antes disso eu queria falar aqui que o prefeito Augusto Castro ontem à noite, né, no Centro de Cultura Adonias Filho, esteve reunido com o presidente da FIC, com funcionários da prefeitura, né, secretários, membros da Polícia Militar, Polícia Rodoviária. Estava todo mundo lá em função do lançamento da lavagem do Beco do Fuxico. Itabuna deixou de ter o carnaval, mas se mantém a lavagem do Beco do Fuxico porque é uma festa tradicional. E lá foram confirmadas as atrações e cada entidade carnavalesca de Itabuna vai receber, segundo o anúncio do prefeito, R$20 mil cada uma, né, para que possa desfilar nesse carnaval que vai ser a lavagem do Beco do Fuxico, uma festa cultural e tradicional de Itabuna, tá certo? Então depois a gente vai dar mais detalhes aqui. Vamos trazer aqui o prefeito ou o secretário, né, o presidente da FIC, que pode explicar melhor como vai acontecer. Lá também foram divulgadas as datas festivas para esse ano, né? Incluindo aí o São João, o São Pedro, melhor dizendo, o São Pedro e o Natal, né, dos Sonhos. Então a prefeitura já divulgou ali todo o calendário de festas desse ano e quanto vai gastar nesses eventos, tá certo? Amanhã, no programa de amanhã, a gente vai comentar mais aqui a respeito disso, tá bom? Então vamos agora com o quadro Gente de Vitória.